Vamos com a nossa analista de política em Brasília. Chega na nossa conversa com a apuração sobre o ex-governador do Distrito Federal, que o Theo Cury, você viu, te chamando de Eli Jonas. Theo, falta muito topete. Mesmo tamanho. Falta muito topete. Falta muito topete para se parecer com o Eli Jonas. Que o Theo tinha acabado de citar aqui sobre Ibanez Rocha. Teve pressão para que Ibanez Rocha deixasse a candidatura ao Senado, imaginamos, né, Larissa? Conte-nos, por favor. Tudo bem, Elisa? Até hoje eu apareci aqui só para ficar pertinho do Theo, que eu tô com saudade. Isso. Ele foi para São Paulo, nunca mais voltou. Foi comprar cigarro, esqueceu da gente. Então, hoje só para ficar perto, apesar de longe. Vamos lá, gente. Eu tenho acompanhado, Elisa, de perto, né, as articulações aqui ao governo do Distrito Federal. E aí a gente tem que colocar, para além do caso Master, o quanto isso vem influenciando outras candidaturas aqui também no DF, na capital do Brasil. Então, o caso Master, principalmente no DF, ele tomou uma proporção muito grande por conta da relação com o BRB, o Banco de Brasília. À época, essa tentativa de compra do BRB, do Master pelo BRB, ou depois comprando ativos que se descobriu serem podres, quem comandava o governo era Ibanez Rocha e por diversas vezes ele se posicionou sobre, querendo, né, até dar uma acelerada no processo. Há quem diga que no governo do Distrito Federal que ainda pode ser que apareça algum outro envolvimento de Ibanez nisso. Há uma preocupação se teremos ou não operações da Polícia Federal, mas a gente, diga-se de passagem, escuta isso, até agora não apareceu e ele tem batido nessa tecla, dizendo, todo mundo fala que vai aparecer coisas contra mim, até agora nada apareceu. Mas tem alguns detalhes nessa desistência de Ibanez que me chamaram a atenção conversando com, fontes aqui do governo do Distrito Federal. Primeiro, que até antes de ontem ele estava disposto. Eu conversei com pessoas que foram contratadas para controlar e organizar a campanha de Ibanez antes de ontem. E ontem, surpreendendo vários aliados, ele está no Piauí, a família dele é de lá, ele tem toda uma relação ali no Piauí, ele nasceu no Piauí, ele está para comemorar o aniversário dele, que é amanhã, então me disseram que ontem, em conversas com familiares, ele anunciou essa desistência, surpreendendo a coordenação de campanha que já existia e aliados mais próximos. No fundo, o que a gente ouviu, que essa decisão dele veio, claro, depois de conversas com familiares, um desgaste em que ele vem dizendo, eu vou abrir aspas aqui, que está sendo traído, perseguido, principalmente por Celina Leão, que é a atual governadora aqui do DF, que era vice de Ibanez. Eles eram aliados. Quando Ibanez sai do cargo com alguns meses de antecedência para tentar essa candidatura ao Senado, ela assume e uma das primeiras ações foi um rompimento entre Celina e Ibanez. O que me pontuaram algumas fontes é que Celina, nos últimos dias, conversou, almoçou, teve diversas discussões com alguns deputados distritais, aqui é meio diferente, a gente tem essa história de deputado distrital, do MDB e que eram próximos a Ibanez, então teve uma pressão da atual governadora para que o MDB do Distrito Federal pressionasse Ibanez para desistir. Nessas conversas, segundo interlocutores, Celina teria dito coisas do tipo, olha, ele no palanque vai complicar todo mundo que vai tentar concorrer, porque vai ficar lembrando sempre do caso Master e BRB, então o assunto vai dominar a disputa, e também de que, se Ibanez viesse para essa eleição, outros parlamentares do MDB, esses deputados distritais, poderiam não ser reeleitos, complicando uma vontade que o partido aqui no DF tem de continuar no comando à frente da CLDF, que a gente chama, que é a Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Por outro lado, tem gente que diz que Ibanez pode voltar atrás. Me disseram que ele teria pedido também informações, principalmente sobre Celina Leão, do uso da máquina pública aqui do Distrito Federal, para ver se teria alguma irregularidade, como também tem juntado material para tentar complicar ainda mais a situação do ex-presidente do BRB, que é o Paulo Henrique Costa, que segue preso lá na Papudinha e que teria sido ali colocado, nessa história toda por conta de Ibanez, mas uma tentativa de Ibanez limpar a sua barra e responsabilizá-lo totalmente pela questão do Master e também do BRB nesse assunto principal que vai sim, apesar dessas articulações e da desistência, pelo menos por enquanto, de Ibanez, tomar conta do assunto e da eleição aqui no Distrito Federal. Para encerrar, Elise e Theo, é importante destacar que, claro, procurei tanto Ibanez
quanto à própria Celina. Celina Leão não comentou nem a desistência de Ibanez, nem também se teria agido para que isso acontecesse. Ibanez disse apenas que, conversei com ele ontem também, hoje pela manhã, disse apenas que está cansado e que nesse momento prefere focar em outras coisas. Eu volto aí com vocês. Larissa, e nas andanças de um território a poucos quilômetros aí do DF? Conta pra gente sobre o Goiás. O que está acontecendo por lá, hein? Terrinha, né? Também tô de olho na Terrinha. Tô esperando me mandarem para ser correspondente, né, de Goiás e poder aproveitar e visitar a minha família. Você tinha que ser correspondente em Goiás. De qual cidade, Larissa? No meu país, Goiás, né? De qual cidade? Eu nasci em Goiânia, cresci em Caldas Novas, onde vocês conhecem como apenas uma cidade turística aí. Hoje eu brinquei que eu tô de amarelo, ó, tô quase de piqui ou pamonha. Vocês podem escolher qual que maravilhosa, vocês és a nossa pamonha predileta hoje, maravilhosa. Inclusive eu ia comentar, tá radiante de amarelo, viu, Lari? Repita, tá muito linda. Só para encontrar vocês. Vamos lá. O que está acontecendo ali em Goiás? Trouxemos já no blog, até antecipando. Houve uma convenção do partido em Goiás, do PT Goiás, para que o candidato seja o Luiz Carlos. Ele é antigo deputado estadual, conhecido mais regionalmente e muito ligado a Delúbio Soares. Me falaram, inclusive, que Delúbio agiu para que ele seja o candidato. Mas Lula não está satisfeito com esse nome desde sempre, dá para a gente dizer isso. A gente vê na imagem agora a deputada federal Adriana Corse. Ontem, ela esteve no Palácio do Planalto, que me pontuaram. Lula chamou a Adriana para uma conversa e não apenas ela. Junto estava o presidente do PT. Em mais uma tentativa de Lula de pressionar a deputada a sair como candidata ao governo do estado de Goiás. A Adriana está resistente porque, pelas pesquisas, facilmente será reeleita deputada federal, pode inclusive trazer com ela vários outros deputados, né, puxadora de votos, que é o que a gente costuma dizer, mas pesquisas internas do PT mostram que, se a Adriana não sai candidata e esse nome de Delúbio vai, há uma chance da situação em Goiás ser resolvida ainda no primeiro turno. Atualmente quem comanda o estado é Daniel Vilela do MDB, que era vice de Ronaldo Caiado, e aí, sem o nome de Adriana, se mostra que ele está entre 50, às vezes pendendo para um pouco mais de 50, que ele poderia resolver a situação no primeiro turno, o que deixaria o governo do Lula sem um palanque no segundo turno ali em Goiás. Já a Adriana, que concorreu ao governo ao comando da cidade de Goiânia nas últimas eleições e foi bem votada, mostram que, se ela fosse para essa disputa, poderia ir para um segundo turno com o próprio Daniel Vilela, o que garantiria a Lula um palanque no estado, ali em Goiás, no estado de Goiás. É situação parecida com o que a gente está acompanhando em Minas Gerais, que Lula também tenta, dar uma canetada e ter uma interferência do próprio PT nacional, da executiva, para quem vai ser o candidato. O que aconteceu, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, que queria um candidato do PT, o PT local, e Lula também, junto com o PT, interferiu e acabou resolvendo que a candidata que iria representar toda a esquerda é a Juliana, que é do PDT, para também tentar garantir palanque forte. Então, ontem ele conversou com a Adriana, mais uma vez me disseram que ele falou, olha, tá na hora de sacrificar, tentando, dar uma pressionada ali. Mas que ela, mais uma vez, disse, eu tô querendo sair deputada federal, mas ficou de pensar sobre o assunto e na semana que vem a gente deve ter uma resposta, Elisa. Larissa Rodrigues, explicando pra gente todo esse cenário, o Theo Cury também.